Olá, meu povo. Vamos estudar agora representações gráficas, barras, linhas ou segmentos, setores, o histograma. Gráfico de barras. Gráfico de barras, eles podem ser horizontais ou verticais e são formados por barras de mesma largura, cujos comprimentos estão diretamente relacionados às frequências absolutas ou relativas das variáveis. A tabela a seguir, por exemplo, mostra as porcentagens das distribuições dos gastos de dois grupos ou famílias com rendas mensais diferentes. Então, está aqui a renda de até R$ 1.000 e a renda maior ou igual a R$ 5.000. Então, habitação, por exemplo, esse grupo de pessoas gasta 40% do seu salário com habitação. Já esse grupo de pessoas gastam 20% do seu salário com educação, com habitação. Já a educação, grupo que ganha até R$ 1.000 só gasta 1% do seu salário, ou seja, R$ 10 com 10% de 1.000 é 100, 1% de 1.000 é 10. R$ 10 com educação. Já as pessoas que têm uma renda maior desse segundo grupo gastam 10% do que ganham com a educação, ok? Bom, com esses dados é possível construir os seguintes gráficos. Quer dizer, eu fiz aquela análise bem superficial daquela tabela, agora com relação àquela mesma tabela que aqui está, a gente pode construir esses gráficos. Por exemplo, habitação, ó, 40% está aqui na vertical. Já esse outro grupo aqui, ó, habitação, foi feito na horizontal, 20%. Só para vocês terem uma ideia de como seriam, ok? Gráfico de linhas ou segmentos. Os gráficos de linhas ou segmentos eles são obtidos com traçado de segmentos de retas que ligam pontos cujos pares ordenados são conhecidos. Esse tipo de gráfico ele é utilizado quando duas grandezas elas se relacionam ou quando se deseja enfatizar a evolução dos valores de um determinado fenômeno. O gráfico ao lado ele mostra a taxa de analfabetismo entre 1987 e 1997. E da população brasileira com idade entre 15 anos ou mais. Os valores para os anos de 1987 até 1997 foram respectivamente 20, 17, 19,7, 19, 19, 18,3, 16,3, 15,5 e 14,7%. Observe que, nesse caso, a evolução dos dados, enfatizada pelo gráfico, ele é mais importante que os próprios números. Por quê? Por exemplo, a gente pode verificar que, em 1989, essa taxa de analfabetismo ela se manteve ou então diminuiu. Percebam que, de 87 a 89, houve uma oscilação, decresceu e cresceu. Mas de 89 em diante, ou se manteve, como foi o caso de 90 a 91, ou só decresceu, como todos esses outros anos, ok? O gráfico de setores, para construí-lo, a gente considera um círculo, que a gente sabe que o ângulo central de um círculo ele mede 360 graus. Aí, como o total de variáveis por sua vez, o todo, a gente sabe que representa 100%, então a gente subdivide esse círculo em setores circulares, ou seja, em pedaços, em fatias de pizza, como se fossem fatias de pizza, cujos ângulos centrais vai determinar a proporcionalidade dessas porcentagens dos itens dessas variáveis. Esse tipo de gráfico ele é muito utilizado quando se deseja comparar
os itens de uma mesma variável ou a variação dos itens da mesma variável em diferentes pesquisas. Vejamos. Com gráficos de setores a seguir, comparam-se as matrizes energéticas de dois países A e B. Nesses gráficos estão representadas as porcentagens de cada um dos tipos de fontes de energia utilizados. Nós temos o país A e o país B, e a gente pode perceber que nos gráficos acima, de forma visual, que a base de produção do país A concentra nas hidrelétricas. A gente pode perceber aqui, ó, essa cor esverdeada. Já no país B, a maior concentração se encontra nessa cor alaranjada, né? Que nesse caso representa o quê? Energia nuclear. Laranja, a gente vê aqui na legenda, energia nuclear. Verde, hidrelétrica. Então vejam que a gente está comparando, digamos assim, as pizzas, certo? Digamos que isso aqui é como se fosse uma pizza, isso aqui é também conhecido como gráfico de pizza. E cada parte dessa é como se fosse uma parte de uma fatia. É uma fatia da pizza. E nesse caso aqui eu tenho metade, 50%, metade da pizza. Aqui eu estou um pouco menos do que a metade, né? Ao contrário dessa situação, ok? O histograma. O histograma é um gráfico de barras verticais, em que o eixo das abscissas ele representa a variável analisada e o eixo das ordenadas ele indica a frequência, que pode ser absoluta ou relativa dessa variável. Aqui nós temos, por exemplo, um histograma que analisa a avaliação pós-vendas. Então aqui eu tenho, ó, a frequência, certo? Pode chegar, por exemplo, aqui, ó, é mais do que, o gráfico não ficou muito nítido, mas aqui é 20, 15, aqui é 10. Aqui a frequência é maior do que 10. A amplitude, no caso, é de uma semana, ó, primeira semana, segunda semana, terceira semana, quarta semana, quinta semana. E aqui a classe, certo? Ok, pessoal? Um fator importante que no histograma é que ele representa intervalos. Então, uma coluna vertical, ela cola na outra, ok? Não, da primeira semana para a segunda semana não tem espaço entre um e outro, ok? Isso é um dado bastante importante. Tchau, tchau, fiquem com Deus.